testemunho dos filhos de Deus neste mundo que está em uma pandemia e uma crise sem tamanho. A postura dos filhos do reino, a postura daqueles que confiam em Deus, é uma postura diferente do modo ou da conduta de viver daqueles que não têm a esperança que nós temos. Jesus olha para os discípulos e começa a dizer: vocês são o sal da terra. E quando chega no versículo de número 14, para entrarmos no nosso tema aqui e falar sobre o nosso testemunho, Jesus começa a dizer assim: vós sois a luz do mundo. E eu acho isso bonito, irmãos, porque Jesus está usando uma figura de linguagem. Jesus está utilizando aqui a metáfora do sol. O sol é a luz do mundo. O sol brilha em todo lugar. O sol não brilha só no Brasil. O sol não brilha só na Argentina. O sol não nasce, na nossa expressão coloquial, ele não nasce só no Equador, só na África, só em um continente. O sol é a luz do mundo. E Jesus olha para aqueles homens, utilizando esta figura de linguagem, e diz assim: vocês são a luz do mundo. E parece-me que quando Jesus dirige essas palavras aos discípulos, ele estava ensinando indiretamente que este mundo está em trevas. Se os seus discípulos são a luz do mundo, equivale dizer que sem os discípulos, sem os seguidores do reino, este mundo está em trevas. Eu acho que esta verdade ela fica mais clara quando lemos um texto que Paulo escreveu à igreja de Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15, a Bíblia diz assim: fazei todas estas coisas sem murmuração. Os filhos do reino não são homens ou mulheres reclamonas. E Paulo prossegue dizendo também: nem contendas. Quem é filho de Deus, quem é filho do reino, quem é do céu, não vive em briga, não vive em dissolução, não vive de confusão. Aí ele diz, versículo de número 15: para que vocês sejam irrepreensíveis, aleluia, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, sem mácula. E o texto diz: no meio de uma geração corrompida. A palavra que marca esta geração é corrupção. Corrupção no meio político, corrupção no meio moral. Aí Jesus está dizendo assim: vocês vão ser luz em meio a esta geração corrompida, aleluia. E ele diz mais: e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Os discípulos de Jesus, eles têm essa responsabilidade de serem luz em um mundo que está em trevas. E isso está falando aqui, em primeiro lugar, que o testemunho do crente deve ser um testemunho notório. Todos podem ver o sol. Mesmo quando está de noite, nós sabemos que o sol está lá, porque a luz da lua é uma reflexão da luz do sol. Mesmo quando as trevas caem, nós podemos ter a certeza que o sol continua brilhando. Aleluia. E o testemunho do cristão, ele deve ser um testemunho visto por este mundo. É por isso que Jesus, ele muda a figura de linguagem. Ele diz assim, ainda o versículo de número 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. E diz ele: porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus está falando de notoriedade. Nos dias em que Jesus viveu, nos dias dos apóstolos, quando uma cidade era construída em um local alto, em um local elevado, aquela cidade ela tinha preeminência. Ela era vista quando o sol estava brilhando e muito mais ainda quando as sombras da noite caíam. Se você já teve a experiência de subir em um lugar alto, quando está de noite, você vai perceber que de longe você consegue enxergar todas as luzes da cidade. Assim também era nos dias de Jesus.
quando as trevas caíam, quando a noite chegava, as pessoas que moravam em uma cidade alta começavam a acender as tochas, as pessoas que estavam dentro de suas casas começavam a acender o candeeiro, e aqueles que estavam debaixo, que estavam nas cidades vizinhas, nos vilarejos vizinhos, podiam enxergar a luz que brilhava do monte, e ali eles sabiam que tinham casas, que moravam pessoas, que tinham uma cidade, a cidade era notada. Jesus está dizendo: o mundo deve ver o teu testemunho, o mundo deve ver o testemunho da igreja, o testemunho de um homem crente, de uma mulher crente, ele não passa desapercebido. E a fim de evidenciar esta verdade, existe um texto que está em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, eu espero você abrir. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, estamos falando que o testemunho do crente deve ser notório. E olha o que diz esse texto: e graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Eu acho esse texto aqui muito bonito, embora ele seja muito mal compreendido. Porque conduzir em triunfo, aqui a palavra triunfo, nesse versículo, se você ler o rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, você vai perceber que triunfo significa desfile. E é um desfile vitorioso. Paulo está dizendo: eu louvo a Deus, porque Ele nos conduz em triunfo, um desfile de vitória. Ele está fazendo menção a um costume do Império Romano. Nos dias de Paulo, o Império Romano estava em expansão. E os muitos generais de Roma, eles iam até territórios inexplorados, conquistavam terra para Roma, conquistavam cativos para Roma, e quando eles voltavam vitoriosos, eles ganhavam um triunfo. O que é esse triunfo? Eles ganhavam direito a ter um desfile de vitória. Eles ganhavam direito a entrarem pela rua principal de Roma, com o seu exército, marchando de forma triunfal. E eu acho isso muito bonito, porque a Bíblia continua dizendo: por meio de nós Ele manifesta em todo o lugar o bom cheiro do seu conhecimento. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando o general entrava pela cidade, pela rua principal, pelo portão principal, aqueles que ele havia pegado cativo do império conquistado, vinha atrás do general marchando. As pessoas da cidade de Roma, elas se ajuntavam e faziam uma fila para ver aquele desfile. E quando o general vinha marchando, eles iam jogando pétalas de rosa, eles iam jogando rosas. O general ia pisando nas rosas. Aqueles que estavam cativos, que estavam presos no império inimigo, iam pisando nas rosas. E um cheiro, um aroma agradável ia tomando aquele ambiente. Aleluia, era o cheiro da vitória. Era o cheiro de quem tinha vencido a batalha. Paulo está dizendo aqui no versículo de número 15: porque nós somos o bom cheiro de Cristo. Aleluia, aleluia, nós somos o bom cheiro de Cristo. E este cheiro exala no ambiente onde o crente passa. Você não pode inibir esse cheiro. Você não pode fazer com que esse cheiro, esse bom cheiro, esse aroma não chegue às narinas daqueles que estão presentes. Aquele cheiro, aquele aroma das pétalas pisadas era o testemunho de que o general tinha sido vitorioso. Aleluia! E ele está conduzindo a igreja em triunfo. Ele está conduzindo a igreja em vitória. Isto é notório, isto é visto pelo mundo. Onde um crente chega, ele dá testemunho de que o capitão, de que o general, de que o Senhor dos exércitos é vitorioso. Você consegue entender isto esta noite? O teu testemunho deve ser um testemunho de vitória.
teu testemunho é notado, porque onde tu chega, tu tem que dar testemunho. As pessoas olham e tem que ver, o meu general venceu o pecado. As pessoas têm que ver isso. Tu chega em um ambiente imoral, tu chega em um ambiente pesado de idolatria, mas quando tu chega lá, tua vida é um testemunho de que Jesus venceu o pecado. Oh, aleluia, o testemunho do crente grita. O testemunho do verdadeiro cristão, ele brada. O rei é vitorioso. Oh, glória. Oh, glória. Onde o crente chega, ele dá testemunho. O bom cheiro vai invadindo o lugar. O aroma, a essência de Cristo vai invadindo o lugar. É um testemunho de vitória sobre a morte. É um testemunho de vitória sobre o pecado. Um testemunho de vitória sobre as hostes espirituais da maldade. E neste cenário de crise, neste cenário de morte, neste cenário de muitas fake news e terror e pavor que a mídia tem levantado, onde você chegar, que a sua vida seja um testemunho de que o rei ainda cura, de que o rei ainda sara, de que o rei está no controle de todas as coisas. Tem crise aqui, tem dificuldade aqui, tem corrupção aqui, tem problema aqui, mas as coisas daqui não abalam o trono lá em cima. Eu acho isso bonito porque Isaías diz, tendo uma visão do trono, o meu conselho vai permanecer firme, e eu vou fazer toda a minha vontade. Oh, aleluia! O testemunho do crente deve ser notório, irmãos. E eu faço uma pergunta em tom de advertência: de que serve uma vela apagada no meio da escuridão? De nada. De que serve um aroma inodoro, um perfume que não tem odor? Não serve de nada. Se você, como filho do reino, não dá um testemunho de que é filho de Deus, você não tem serventia para o reino. É isso que Jesus diz no versículo de número 13. Se o sal perde o sabor, se o sal torna-se insípido, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Teu testemunho não pode ser um testemunho tímido, de alguém que se envergonha de andar com a Bíblia, de alguém que se envergonha de se identificar como crente, de alguém que se envergonha do Evangelho e dos homens de Deus, e eu digo mais, da igreja que congrega. Teu testemunho não pode ser um testemunho fraudulento, mal cheiroso. Se tu caminha com Cristo, se tu és filho do reino, tu exalas o bom cheiro de Cristo, tu exalas o perfume do céu, e aqueles que estão perto de ti são envolvidos por este cheiro. Aqueles que estão perto de ti podem sentir este aroma agradável do céu, aleluia.